Vivo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Vou esperar o Moragas entrar. Deixa eu botar o fone, que é melhor. Entrou. Aí, o que eu faço aqui? Ele vai ter que solicitar. Moragas, solicita para participar. Olá, pessoal. Esperar todo mundo entrar. Esperar o Moragas aqui solicitar para entrar e a gente começar esse bate-papo sobre comunicação e gestão de crise nesse momento de coronavírus. Deixa eu aguardar o Moragas entrar. E aí, galera? Tudo bom, Moragas? Fala eles, tudo bem? Tudo. Gente, o nome dele é André Moragas, mas a gente só chama de Moragas, né? Pode chamar de Moraga, sem problema. E aí, tô esperando o pessoal entrar. Tô falando que a gente vai falar sobre comunicação e gestão de crise, né? Nesse momento aí de pandemia. E A única como coisa é que... proibida, a única coisa proibida de falar nessa live aqui é sobre o tamanho da minha testa que vem aumentando ano a ano. É quando eu faço live que eu vejo o tamanho da testa, eu falei, nossa senhora. Ai, meu Deus! É porque também o celular fica pertinho, né? É verdade. Empresta aí que eu só vou falar. Vou Tem que inventar um apresentar. Photoshop pra live. Não é? E olha que o Instagram, ele tem muitos filtros. Mas eles tinham que inventar filtros para live. Eu nem sei Exatamente. se tem. Acho que não tem, não. Eu acho que tem. Outro dia eu vi uma matéria Viu? de um padre que fez uma missa inteira na live e esqueceu de desativar o filtro do Instagram. Aí o padre ficou aparecendo com um coelhinho, com óculos, no meu meio da live. Deus. Foi A sensacional. Françoise tá me falando aqui que pode usar os filtros. É porque, na verdade, a gente dá assessoria, mas eu mesma nunca fiz uma live. Tô estreando, hein? Estreando em grande estilo aí com Moragas. Eu tenho também a equipe da agência que quem entende geralmente disso é o garoto de 14 anos de idade que trabalha comigo lá, que ele aperta um botão e resolve todos os meus problemas. É Pois impressionante. é, né? Impressionante. Gente, eu vou apresentar o Moragas para vocês. Eu sei que a gente já fez a publicação lá, mas eu vou falar. O Moragas ele é especialista em gerenciamento de crise e comunicação corporativa. Eu estou lendo aqui. Ele liderou o gerenciamento de crise e imagem na Operação Lava Jato e trabalhou na Ampla, né, como gerente de comunicação no Grupo Endesa, na verdade, como diretor de relações institucionais e comunicação da empresa. Ocupou por 7 anos o cargo de diretor de relações institucionais e comunicação da holding Endesa, que compreende as empresas Amplas, Coelce, Endesa Fortaleza, Cachoeira, Ciem, todos do setor de energia. E em sua diretoria respondia pelos processos de comunicação interna e externa, relações institucionais, responsabilidade social, meio ambiente. E foi também diretor da comunicação do Grupo Andrade Gutierrez, que foi lá que ele liderou o gerenciamento de crise e imagem na operação da Lava Jato da Andrade Gutierrez, além de ter sido meu professor da pós-graduação na SPM. Gente, você sabia que já faz 10 anos que você... Sério? Isso tudo? 10 anos, foi em 2010. Caraca. Passa muito rápido, a gente só Na verdade, melhora. de tudo que você falou, esse foi o ponto alto do meu currículo. Você é seu professor. Ah, meu Deus, Tem o maior carinho por imagina. vocês. Ah, eu sei. O pessoal daqui a pouco tá entrando aqui. A Carol, Tainá, Carla, Pedro. Galera do bem demais. Galera, Só todo gente mundo boa. tá... Só gente boa, né? Então, eu separei algumas perguntas. Quem quiser também fazer perguntas, pode colocar aqui. A Thaís, da Gráfica Print Mill, entrou aqui. Ela falou que conhece você. Ela até repostou hoje Eu nos vi, stories, dela. gosta muito de você. Ela é ótima também, gente boa demais. Ela é ótima profissional. Thaís, se você estiver vendo, um beijo meu e do André. E vamos lá, gente. Vamos começar sobre comunicação e gestão de crise nesse tempo de coronavírus. Todo mundo está me escutando bem? Você está me escutando bem, André? Eu tô, também tá ok. Tá.
Então, vamos lá. Eu separei alguns assuntos aqui. Hoje a gente vive um cenário totalmente incerto de crise, né? Antigamente, a Thaís está falando que vocês trabalharam na Enel. Isso mesmo. Época. A fornecedora da Enel lá é ótima. E entregava... recomendo de olhos fechados. Quem quiser... Isso, também recomendo com qualidade, preço, qualidade, prazo. É impressionante. Isso aí, Thaís. A gente também. A gente trabalha com eles também. Que bom. Mas vamos lá. Eu separei algumas coisas. Até que a gente já tinha conversado, né, na semana. E eu separei aqui. O ineditismo nessa crise, né? E o que esperar para o momento atual, para o momento futuro, como lidar, né, com as pessoas. A gente pode ter uma visão otimista nessa crise que a gente está vivendo? Fala um pouco aí, André. Olha só, eu tenho por regra da minha vida sempre ser otimista, né? Assim, lógico que eu não perco o realismo, não tiro os pés do chão, mas eu sou um realista otimista. Sim. Assim, eu gosto sempre de pensar que a gente vai sair melhor, que isso vai passar. É lógico que no meio de uma crise você tem perdas, isso acontece, perdas materiais, perdas financeiras, perdas humanas, muitas vezes, como é o caso dessa crise aqui especificamente. E isso dói muito, mas a gente tem que olhar para frente e acreditar que no futuro a gente vai conseguir lidar com isso da melhor forma. Sim. E lidando com isso a gente vai conseguir sair dali melhor. Eu acho que assim, se a gente tem uma missão, ou se a gente tem uma obrigação em tempos de crise, eu sempre falo, a gente tem uma obrigação só em tempos de crise. A gente pode errar, pode acertar, a gente pode tomar um caminho que é equivocado, só que a gente tem uma obrigação sempre, que é aprender. Assim, qualquer crise, ela dá pra gente uma oportunidade gigante de aprendizado. Estou falando e também estou anotando, né? Porque você então, me assim, ensina muito. Então, independente de como você vai passar ou vai enfrentar essa crise, você tem a obrigação de aprender com ela. Eu sempre costumo dizer que a crise, ela sempre é uma ruptura, né? E aí você pode ter uma ruptura mais leve, uma ruptura mais agressiva. Assim como um trauma, quando você cai, quebra alguma parte do seu corpo, você pode ter um trauma mais leve, um trauma mais complicado. E a crise é exatamente isso. O que acontece, o que vem acontecendo há muito tempo, né, é que as crises elas começaram a ser mais inéditas, né? Quer dizer, antes você tinha uma crise, quando a crise acontecia, era uma crise de uma situação que você, de alguma forma, já tinha se planejado ou de alguma forma já tinha mapeado aquela possibilidade de crise. Quando a gente faz gestão de crise, a gente tem um trabalho muito importante, que é o mapeamento das possibilidades de crise, né? Então, você tem uma operação como energia elétrica. Então, você mapeia toda a operação e você, a partir daquele mapeamento, você sabe os pontos onde aquele serviço, aquele atendimento pode dar errado e aí você pode gerar uma crise. Então, o que acontecia antigamente é que isso era mais previsível, né? Você tinha uma previsibilidade daquele negócio, né? O que vem acontecendo nos tempos modernos, que e aí eu sempre faço um recorte, que para mim talvez seja o recorte mais importante em termos de história, de como isso mudou no Brasil, no cenário mundial e muito forte no Brasil. Eu sempre faço um corte muito importante da década de 90. A década de 90, para mim, no Brasil, foi a década que você deu um salto no Brasil. Basicamente, eu estava muito alto também sobre história do consumidor, do consumo, e você fez um salto da pré-história do consumidor para o consumidor do tempo moderno. A década de 90, ela trouxe vários marcos que fizeram com que a sociedade, a relação que se dá na sociedade se transformasse. Principalmente no Brasil. Então, quais são esses marcos, né? Em 1990, justamente em 1990, você tem a criação e lançamento do Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem o CDC. Então, você passa a ter uma base legal para que o consumidor se proteja de um serviço mal prestado ou de um produto que você comprou errado, comprou e deu defeito. E antes da década de 90, eu costumo dizer que é do tempo da minha avó, que a pessoa comprava um rádio, uma televisão na loja, chegava em casa, não funcionava, ela falava assim, puta, que azar que eu dei, né? Jogava fora e lá comprava outro equipamento. Ela não reclamava. E o que reclamava ia lá, fazia um escândalo na loja, mas não tinha efeito nenhum, na verdade. Então, a partir de 1990, com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor passa a ter uma base legal para poder questionar esse produto ou serviço que não foi entregue conforme combinado. Tá. Sim. Em 92,
você tem o governo Collor, que, enfim, independente do que fez, e a gente não vai discutir isso aqui, política, mas fez uma coisa interessante no Brasil, o Collor como presidente, que foi a abertura do mercado de importação e exportação do Brasil. Ele acabou com as reservas de mercado de informática, de carro. Ficou famosa uma frase que o Collor falou, que era que a gente não andava em carro, andava em carroça. E era justamente isso. Enquanto lá fora tinha os carros mais modernos, aqui no Brasil você tinha os carros que, enfim, eram de fato verdadeiras carroças. Quando ele abre esse mercado, o Brasil começa a ter acesso, o brasileiro começa a ter acesso a uma série de produtos importados que não tinha antes e começa a comparar com o produto nacional e começa a ver que ele pode ter acesso a produtos melhores do que nacional. Então ele começa a cobrar do fornecedor nacional uma qualidade melhor e passa a adquirir produtos importados. Eu costumo brincar que naquela época, vocês são muito crianças, muitos óbvios, vocês não vão lembrar disso, mas eu sou um pouco mais antigo, eu sou jovem há mais tempo. Como eu sou jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, isso mesmo. Sou jovem há mais tempo. Eu me lembrava que em 92, até 92, você tinha as famosas sacoleiras do Paraguai. Que eram aquelas pessoas que iam para o Paraguai, compravam os produtos lá importados, tal, que ninguém conhecia aqui no Brasil, que não tinha acesso, e traziam para cá no Natal e fazia a festa da criançada. A festa, brinquedo. Aqui você só tinha brinquedos da Estrela. Aí vinha aqueles brinquedos cheios de luz, cheios de som, tal, era um negócio fantástico. E em 92 o Collor, então, quebra isso e você passa a ter acesso a produtos melhores. Em 94, já o presidente era Fernando Henrique Cardoso, era Itamar para Fernando Cardoso. Fernando Cardoso veio logo depois. Foi os 2 anos finais do governo Collor, 1 ano e meio, 2 anos, depois veio Fernando Henrique Cardoso. Você tem o Plano Real, em 94. O Fernando Henrique Cardoso, nessa época, era ministro da Economia. E aí o Itamar era presidente. E aí você vem o Plano Real. O Plano Real, o que ele traz para o brasileiro? A estabilidade da compra, a estabilidade da moeda. Você tinha aquela mega inflação de 1000% ao ano. Você passa a ter... Eu lembro de uma cena, de cenas ridículas da minha vida, do cotidiano, que é o seguinte: a minha mãe em casa esperando meu pai telefonar para dizer que o salário entrou na conta para ela poder correr para o mercado, porque no dia seguinte o salário valia menos. A inflação é de 30% a 40% ao mês. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do meu pai botando eu e meu irmão no carro para ir abastecer no posto de gasolina, porque ia aumentar a gasolina. É isso. Não, eu tenho uma memória afetiva ridícula, né, na minha cabeça, que é o seguinte: era eu no mercado com a minha mãe, com um carrinho de compra, correndo para ultrapassar o marcador de preço. O cara que tem marcador de preço tem que pegar o produto na frente antes que ele remarcasse o preço. Porque você remarcava o preço 1, 2, 3 vezes ao dia. Terrível. Era absurdo. Então, mas quem aí não viu isso não sabe. Então estabilizou. Com a estabilidade, o brasileiro ele passou a ter tempo. Tempo de pesquisar, tempo de ver o melhor preço, tempo de ver o melhor lugar para comprar, e aí ele também teve outro poder na mão, né? Só a título de curiosidade, esse momento do Plano Real foi um dos maiores níveis de queda de energia do Brasil. Por quê? Porque as pessoas estocavam alimento. Então as pessoas tinham geladeira e tinham freezers em casa. Freezer, né? Muito freezer, então, a pessoa comprava negócio e estocava, deixava congelado para o mês inteiro, na verdade. Quando você acaba com isso, as pessoas desligam os freezers, desligam os congeladores, e isso a classe média, tal, quem tinha acesso, e aí você para de ter esse consumo de energia que cai absurdamente. Então, 94 vem essa habilidade que dá esse poder de negociação, porque tem mais tempo. Em 96... o governo começa uma área de privatizações. Em 96, você privatiza os setores de energia no Brasil. As empresas de energia, que eram todas estaduais, estatais ou federais e tal. E aí você tem uma enxurrada de investimento internacional de empresas estrangeiras que entram no Brasil investindo e melhorando a qualidade de serviço. No que melhora a qualidade de serviço e passa a ter um dono na empresa, não é mais o Estado, não é mais o governo, o consumidor tem um dono com quem brigar, com quem cobrar serviço melhor, e ele vê que o serviço de fato pode ser melhor. Em 98, acontece a mesma coisa com o setor de telecomunicações. Você privatiza a área de telecomunicações. Isso. Então você tinha, eu sou do Rio de Janeiro, moro no Rio, você tinha a Telerge no Rio, que era dita como a pior empresa de telecom do Brasil. Justamente. Tinha um fato interessantíssimo da Telerge, né? Assim, só para a gente ilustrar, para quem não viveu essa época. Você tinha páginas e páginas dos jornais de classificados com pessoas que viviam de alugar telefone. O aluguel de telefone era um aluguel de como se fosse um carro, uma casa. Você alugava o telefone por uma renda mensal e a pessoa vivia de alugar o telefone. Caramba. Você tinha Inacreditável. a linha de telefone era declarada no imposto de renda. Era um bem.
A pessoa declarava lá, eu tenho o valor exato quanto valia uma linha de telefone na Barra da Tijuca, valia R$ 5.000. E a pessoa declarava isso no imposto de renda. Entendeu? Com certeza. Então, assim, é sensacional. Então, o que acontece? Você tem essa estabilidade, você tem essa privatização, o mercado abre, as pessoas começam a ter acesso também a serviços telecom de mais qualidade e também sabe que pode ser melhor. E para fechar a década de 90, em 2000 você tem a democratização da internet. A internet já era uma coisa que acontecia ali e tal, algumas pessoas tinham acesso. Eu lembro que nessa época eu trabalhava na redação do jornal o Globo, e a redação do Globo, você tinha uma salinha com um computador com acesso à internet. E os repórteres tinham que botar na sala, que nem você vai na academia, que bota lá na fila para usar a esteira. Você tinha que botar lá o nome para você, cada um tinha meia hora para usar o computador com internet. Para usar o computador. Para fazer pesquisa. Então, assim, interessante isso. Então você tem, em uma década, você tem uma transformação gigantesca da possibilidade que o consumidor tem. E a sociedade evolui com isso. E isso permitiu para o Brasil se inserir nessa globalização, quer dizer, isso permite uma globalização total, né? E o Brasil se inserir nessa globalização. O que acontece com isso? A partir desse momento, as crises passaram a ser mais imprevisíveis. Porque quando você tinha um mercado fechado, o Brasil fechado, o consumidor naquele quadradinho dele ali, ele sabia o que podia acontecer. Ele sabia exatamente o que ele podia lidar, quais são as falhas que ele sabia os limites, né? Sabia os até limites. Onde iria. Na hora que o Brasil entra nessa globalização depois da década de 90, você passa a ser imprevisível, porque a crise vem de qualquer lugar. Ela vem do barril de petróleo que baixou o preço lá e a OPEP brigou. Ela vem de uma briga comercial do Brasil e China. Ela vem de uma pandemia da China. Ou seja, você começa a ter crises que não fazem mais parte do dia a dia da rotina, vamos dizer assim, do consumidor. E aí a ruptura passa a ser maior. Como eu falei no início, quer dizer, como a crise é uma ruptura sempre, pode ser leve ou pode ser mais grave, essas rupturas passam a ser mais graves. E aí, como essa ruptura mais grave passa a ser uma crise mais inédita e você passa a ter uma dificuldade de lidar com essas crises. Né? Então, assim, hoje as empresas, se antes já não estavam preparadas para lidar com esse tipo de crise, hoje em dia você tem uma forma inédita de crise que não permite mais você programar e você tem que lidar com a situação conforme ela vai ocorrendo, na verdade. Sim. Tem uma pergunta aqui bem boa da Leilane. Assim, muitas empresas adotaram a venda online, né? Porque agora ninguém pode abrir seus comércios, aquela coisa. Então a venda online aumentou muito. E com todos aqueles projetos online que estavam na gaveta, o pessoal quer botar agora na rede. E ela botou assim: muitas empresas adotaram a venda online e serviço de delivery. Mas diante do panorama econômico que estamos vivenciando, até que ponto isso será suficiente para que uma empresa se mantenha nessa crise? Visto que o poder aquisitivo dos consumidores vão diminuir drasticamente, né? A verdade é que não substitui. Assim, eu tenho clientes, nesse setor que tem delivery, que tem venda online. Eu tenho amigos que têm negócios com esse tipo com esse braço. E a verdade é que não substitui em forma alguma. Na verdade, talvez no melhor dos mundos, pelo menos do que eu conheço de cliente / conhecidos, empresários e amigos, talvez isso consiga suprir, no melhor dos mundos, 20% do que ele tinha de venda física. Né? Sim. Assim, talvez no melhor dos mundos. Raramente vão ter casos que vai passar esse percentual. E aí tem uma outra questão, que é quando a gente conversa da crise dentro da crise, né? Quando você abre mais um braço de atendimento, mais um braço, e você tem que abrir, acho que é obrigatório, por mais que não supra, mas você tem que abrir para você tentar sobreviver nesse período para poder chegar do outro lado, você abriu mais uma porta de relacionamento, mais uma porta de atrito, né? E você tem que saber lidar com esse atrito, porque você vai errar, você vai, no seu delivery, você não vai entregar direito, você na sua venda online, você não vai vender direito, você está começando agora, ou se você já tem há muito tempo, o fluxo aumentou mais e vai gerar mais erros na operação. Né? Então você vai ter que lidar com outras rupturas que você vai ter com menores, obviamente em menor escala, mas que você vai ter com o seu cliente, na verdade. Agora, é obrigatório fazer. Quem não tem um canal online tem que lançar nesse momento. Porque, por mais que não substitua, ele vai fazer você passar por esse momento para chegar do outro lado. Hoje,
a grande preocupação e o grande desafio é quem vai, né, e a pergunta de um milhão, quem vai chegar do outro lado vivo, né, vivo do ponto de vista econômico, né, para poder superar e poder continuar com o seu negócio. Hoje eu estava vendo isso que você falou, eu estava lendo na Folha uma entrevista do CEO da XP, o Guilherme Benchimol, falando sobre isso, né, dessas incertezas de crise e qual foi o comportamento do cliente na crise. Ele estava falando que todo mundo acaba tendo muitas dúvidas sobre o que vai acontecer, não só na economia, mas nos investimentos como um todo. E aí, o que ele achou interessante fazer? Cada vez mais live, mais para comunicar, ter aquela comunicação aberta, né? Até que você fala, vira público e falar mesmo o que está acontecendo para os seus clientes. Se aproximar mais deles, né? Porque acaba que, às vezes, algumas empresas fazem ao contrário, se afastam. Não, agora está na crise, não vou falar. Mas, pelo contrário, a gente tem que falar mesmo. Foi o que você falou, tem que estar nas redes sociais, tem que estar com o site atualizado, tem que estar online, tem que botar realmente a informação, porque senão gera mais crise, não é isso? Justamente, assim, tem uma coisa que é regra, assim, as crises podem ser diferentes, as crises podem ter proporções diferentes, podem ter origens diferentes, elas podem ter sinais ou características ou comunicar, se você não se comunicar, você está fadado ao fracasso. Assim, a comunicação não é a garantia de sucesso, mas a não comunicação é a garantia de fracasso. Então, assim, é um momento onde as empresas têm que se posicionar, têm que falar o que estão fazendo, têm que ter a sua responsabilidade social à flor da pele, para entender o momento, entender como é que ajuda. A gente tem um movimento interessantíssimo dos bancos agora, recentemente, do Itaú, que doou 1 bilhão para combate ao coronavírus, dos outros bancos, do Santander, o Bradesco, Bradesco, o próprio Itaú também se juntou também e doou. Então, assim, e as empresas estão doando, estão fazendo um monte de coisa, porque elas têm que ter a noção. E aí, esse é um ponto que eu queria fazer um corte aqui, porque muita gente confunde isso, ou acusa, ou já quer taxar isso, da pessoa querer se aproveitar da crise para fazer marketing, né? Assim, acho que é uma coisa inerente ao ser humano, é a crítica, muitas vezes, no lugar do apoio, né? E eu acho o seguinte, eu sempre... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, estava debatendo esse fato com uma pessoa, isso foi ontem, quando logo o Itaú divulgou esse 1 bilhão de doação, e essa pessoa me questionou, não, porque o Itaú está fazendo marketing com isso, não sei o quê. Aí eu falei para ele, olha só, quando você tiver 1 bilhão para doar, você vem discutir comigo. Porque assim, enquanto você não doar 1 bilhão e se equiparar o Itaú, cara, não critica o Itaú não, cara. Assim, porra, eu tô batendo palma pro Itaú aqui, porque tá doando 1 bilhão para combater essa crise. Então, assim, não critica não. Pois é. E aí, um movimento que veio a reboque desse movimento das empresas se colocarem, estarem comunicando mais, estarem falando mais, e estarem fazendo mais ações de responsabilidade social, focados, né, para resolver essa crise, para ajudar a resolver essa crise, foi um movimento inédito que aconteceu ontem, que assim, eu até comentei isso no LinkedIn hoje, no meu LinkedIn hoje, e no Facebook também. Do Globo. Que do seu caso eu vi. Da TV Globo. Assim, a TV Globo, pela primeira vez em toda a sua história, a Globo abriu um espaço no Jornal Nacional, o seu principal jornal, para falar das ações positivas que as empresas estão fazendo e colocou a marca da empresa e deu o nome da empresa. Né? O que ela não fazia. Nunca fazia. Você teve um case disso. Qual era a lógica da Globo? A lógica da Globo até então é o seguinte, que ações positivas, se ela falasse e desse o nome da empresa, ela até falava ação positiva, mas nunca dava o nome da empresa. Falava uma empresa do setor de telecom, uma empresa do setor de não falava quem era. Ela achava que ela estava fazendo propaganda de graça para aquela empresa. E estava, de certa forma, canibalizando a receita publicitária dela. Sim. Mas, em contrapartida, quando você tinha um evento negativo sobre aquela empresa, ela falava uma empresa, estampava a marca da empresa, tudo mais e tal, e é um contrassenso. Então a gente vai. Então a gente. Eu tenho o meu case, foi em 2000, não, foi em 2002 mais ou menos. O meu cliente era a Telemar, eu era diretor de comunicação da Telemar, do grupo, né, da Hold, que atendia a Telemar, a Oi e a Contact. E a Telemar fez uma ação de marketing muito interessante. Ela fez ela patrocinou. Na verdade, ela fez uma associação com o Oscar Schmidt. O Oscar Schmidt ainda jogava basquete naquela época. Eles basicamente montaram um time que não existia,
Era um time independente, não era ligado a nenhum clube, era um time independente que foi montado e foi federado para competir. E esse clube, nesse ano, ele ganhou o Campeonato Carioca, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, porque ele montou um time, era um Dream Team brasileiro, era quase a seleção brasileira, e que se chamava Equipe Telemar, de basquete. Né? E a TV Globo, e como ganhava tudo, a TV Globo tinha que dar notícia. E a TV Globo insistia em chamar em Equipe Rio de Janeiro de Basquete. Né? Que não era o nome do time, o era que Telemar. E aí eu lembro que eu tive uma reunião lá na direção da Globo, a gente esteve lá, a gente tinha reuniões com vários motivos. E numa das reuniões lá eu coloquei isso pro jornalismo, eu falei, cara, totalmente... não faz sentido o que vocês estão fazendo para o seguinte. Ao mesmo tempo vocês têm os locutores de vocês, os comentaristas, né? O Galvão, o Regis Reis, todo mundo pedindo apoio ao esporte. Eles vivem falando na transmissão ao vivo que falta apoio para o esporte, que a empresa tem que apoiar, que não sei o que e tal. Aí, e aí quando a empresa apoia, vocês não dão o crédito. Então, assim, fica difícil a empresa apoiar nesse caso. E aí eles vinham com essa justificativa que eu comentei. Eu vi bem legal hoje no seu LinkedIn. O que eu ia te perguntar? Eu tenho uma pergunta assim. Quanto podemos estar preparados para essa crise? E se tem alguma técnica para ao menos minimizar a imprevisibilidade? Obrigada aí pela pergunta. Cara, minimizar a imprevisibilidade é ruim, é difícil. Assim, não dá. Assim, coisa imprevisível é de fato que a gente não vai prever. Eu comentei isso outro dia com outra pessoa, que eu costumo comparar as crises, como eu falei, né? A crise é uma ruptura, né? E não existe ruptura maior na nossa vida do que a morte, né? Assim, a morte é uma certeza que ela vai acontecer, e eu comparo o óbito, né? A morte ou nossa, ou de um parente próximo, ou de um amigo e tal. E eu sempre costumo comparar a crise com apesar de parecer meio mórbido, mas vocês vão entender qual é a lógica, com a maior ruptura da nossa vida, que é a morte. Por quê? Sim. Porque a crise ela é certa igual a morte, ou seja, ela vai acontecer. Ponto. Justamente. Não tem que romantizar. Não tem que romantizar o mercado. Ela vai acontecer, ela vai chegar em algum momento, você tem que estar preparado para ela. E quando ela acontecer, ela vai te propor... O Moragas é assim, ele é real, entendeu? Eu sou direto, assim, não tem... Ele é raiz, né? Nutella, não. Não tem essa coisa de ficar romantizando, não. Tem, ponto. Vai acontecer e vai acontecer. Não vai acontecer. E tem que estar preparado. Você tem que se preparar para isso. E aí, assim como a morte... Então não tem técnica para imprevisibilidade. Você tem que preparar, preparar para quando acontecer. E quando acontece essa ruptura, assim, uma crise, assim como na morte de alguém, você tem o luto, você tem as 5 fases do luto, né? E a pessoa passa pelas 5 fases do luto, né? Quais são as 5 fases do luto? A primeira é a negação, né? Você nega, não aconteceu isso, não sei o que, tal. A segunda é a raiva, você fica com raiva porque aquilo aconteceu, né? Você, putz, esse negócio aconteceu, que merda, tal, não sei o que. Você te dá aquela ira. Depois vem a barganha, você começa a negociar ou com você mesmo, ou com uma pessoa. Não, mas peraí, isso aconteceu, mas foi bom, porque a pessoa descansou e tal, aquele negócio todo. Então você começa a barganhar com você mesmo e com o seu sentimento. Depois vem a depressão, né? Depois que você sente a falta, você sente... Então também você tem a parte da depressão, que pode ser mais profunda ou menos profunda. E por fim você tem a aceitação. Você aceita que aquilo aconteceu e, cara, vamos seguir em frente, né? Então o que eu costumo dizer é que as empresas têm um problema que elas ficam estagnadas nas 2 primeiras fases. Elas primeiro começam com a negação. Não, isso não vai acontecer. Ou então, quando aconteceu, não, isso não é verdade, isso não está acontecendo e tal. Aí depois vai para a segunda fase, que é a fase da raiva. Então ela começa a culpar o outro pela crise dela, na verdade. Então, em geral, e aí quem é o maior culpado, quem é o alvo principal das empresas quando ela está com raiva e ela quer culpar alguém pela crise dela? A imprensa, né? Então, em geral, as empresas, ou empresários, ou organismos, ou governos, ou quem quer que seja que esteja passando por uma crise, ela tem o caminho natural de acusar alguém, de ter a raiva de alguém por aquela crise. Em geral, a imprensa é o maior alvo dessa, porque a imprensa tem o papel de fiscalizador do mercado, né? Fiscalizador da sociedade. A imprensa tem essa legitimidade de ir atrás, de denunciar, de se colocar como fiscalizadora de alguma forma. Você pode discutir, o jornal X, YZ tem uma linha editorial mais para a esquerda, mais para a direita, tal. Ok, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o que a imprensa divulga, de fato, é o que você tem de investigação, é o que você tem de apuração, é o que você tem de denúncia que acaba sendo desvendado, que acaba sendo
tendo um resultado final, na verdade. O que a imprensa não divulga, geralmente acaba numa gaveta. Geralmente acaba... Então, assim, quando você tem uma crise desse nível, quanto mais a imprensa fala sobre aquela crise, pode parecer chato às vezes para quem não é do ramo, que saco, toda hora é isso, não aguento mais falar de coronavírus, não aguento mais falar de Lava Jato, não aguento mais falar de Marielle, isso eu ouço muito. Então, assim, de novo, sendo bem direto, é bom que você ouça. É bom que você ouça cada vez mais sobre Marielle, é bom que você ouça cada vez mais sobre Lava Jato, é bom que você ouça cada vez mais sobre coronavírus. Por mais que seja difícil para quem está do outro lado enfrentando a crise, aquilo é a certeza de que aquela questão está sendo resolvida. E aí, o grande benefício da crise, o grande benefício dessa ruptura, quando eu falei no início que a gente tem que aprender, é que quem aprende passa para o outro lado de uma forma melhor. Passa para uma forma melhor. Então, eu posso citar, por exemplo, na Lava Jato, eu tenho o exemplo do meu cliente, que é Andrade Gutierrez, e que eu falo isso com muito orgulho. A Andrade Gutierrez hoje opera num grau de compliance, de ética dos negócios dela. Vou te falar, eu não conheço, talvez, empresas com maior grau de compliance e de ética que a Andrade atua hoje. Pode estar no mesmo nível. Agora, a empresa adotou um código de conduta, de compliance impressionante, porque passou para o outro lado e aprendeu com isso. É isso que eu ia falar. Na época, a Andrade Gutierrez, eu lembro a gente ter conversado, que foi na época da Lava Jato, eu ainda estava na Petrobras, e eu lembro, como você falou, assim, agora ela tem um compliance, ela tem um código maravilhoso. Então, mas veio de uma experiência de uma crise. Exatamente. Né? Exatamente. Veio de uma experiência de uma crise muito grande, né? Diga-se de passagem, que ainda vai estar marcada na história do país. Mas assim, estão elogiando você, que você é muito inteligente, parabéns, convidado ótimo, gente. Deve ser amigo, deve ser amigo. Não, claro que eu ia convidar. Quando eu pensei, eu falei assim, vou pensar no Moragas. Tenho outros também, mas o Moragas tem que estrear. Mas voltando aqui, então, esse exemplo que você deu da Andrade Gutierrez veio de um momento de crise. Então, assim, o que falta meia hora para a gente terminar a live, e eu queria focar nesses 30 minutos finais, de realmente dicas diretas para esses grandes empresas, pequenos comerciantes. Eu estava vendo uma expressão que, assim, caiu um meteoro na nossa cabeça. E é verdade. Caiu um meteoro na cabeça de todo mundo, até do cara que vende coco, que mesmo tendo coco, ele não pode sair de casa, e também porque não tem ninguém na praia, né? Aquela coisa. Então, assim, um meteoro imprevisível. A gente, né? Aquela coisa. Então, o que nesse momento de pandemia, de reclusão, de quarentena, até os pequenos comerciantes mesmo, que não estão com o seu negócio aberto, o que ele tem que fazer? Qual é a sua dica, assim, para essas pessoas? Para mim, na minha opinião, você vai ter dois momentos que as pessoas têm que começar a pensar nesses dois momentos conjuntamente. O primeiro momento é o momento de sobrevivência, né? Que você está no meio da crise, do ponto de vista econômico, está muito difícil para todo mundo, e você tem que pensar primeiro em sobreviver, quer dizer, aquele negócio, chegar do outro lado, como a gente falou, tem que chegar do outro lado, vai chegar arranhado, vai chegar ferido, vai chegar desnutrido, vai chegar passando fome, mas tem que chegar vivo. Assim, então, a primeira questão é você sobreviver. Né? Então, sobrevivência. A segunda questão que a pessoa tem que começar a pensar agora, também não adianta pensar daqui para frente, lá na frente, bastante atenção. É o planejamento para frente. Assim, como é que depois que passa isso tudo, como eu me posiciono e como eu consigo entregar para esse meu cliente, para a sociedade, um produto ou um serviço melhor do que eu já entregava, para mostrar que eu sobrevivi, para mostrar que eu posso continuar. Então, voltando à primeira etapa da sobrevivência, o que eu estou vendo muita gente fazer, e está interessantíssimo esse movimento, eu acho que é por aí mesmo, acho que é o que está acontecendo, alguns clientes meus também estão fazendo alguma coisa já nesse sentido, você começar a cativar o cliente a partir de agora para frente. Então, então, se você agora não pode operar, ou se você está operando numa operação muito mais reduzida do que a sua capacidade original, você já ajustou os custos, reduziu lá o que você podia reduzir de insumo, tomou as atitudes baseadas no seu pessoal, que você tinha que tomar, independente qual seja, você tem que começar a pensar o seguinte, olha, como é que eu gero receita agora para passar por esse momento? Então, o que eu vejo muita gente no comércio fazendo é vendendo serviço antecipado, ou produto antecipado. Então, tem um movimento muito interessante que está acontecendo hoje no comércio,
que é o seguinte, o cara que tem um restaurante vendendo o cupom do restaurante para aquele cupom seja utilizado na frente, obviamente com uma vantagem para o consumidor. Essa vantagem geral é um deságio de valor. Então você diz o seguinte, olha, eu te vendo por R$50 hoje um vale de R$100 que você vai poder usar a partir do mês tal, quando reabrir. Se reinventar, né? Se reinventar. Exatamente. Não ficar somente reclamando já ajuda muito, né? Não, porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu uso muito isso para cliente meu e quando eu trabalhava em outras empresas, que a pessoa começava a sentar com você e falar tal, e eu falava assim, olha só, você tem duas... Quando vem alguém reclamar contigo, né? Vinha uma pessoa da minha equipe reclamar comigo, ou vinha um cliente meu reclamar comigo alguma coisa e tal. E aí eu sempre falava assim, eu sempre me policiava, porque eu tinha a obrigação, essa expressão que eu usava, de não chorar junto. Eu não posso chorar junto. Justamente. Se o cara tá dando problema pra mim, se eu chorar junto com o cara, ferrou. A gente vai sair dali, vou ficar aí ele vai abraçando, perder chorando. Totalmente. E acabou, entendeu? Então eu tinha uma obrigação de não chorar com o cara. Então eu tinha que... Talvez daí venha esse meu jeito mais direto, mais objetivo e tal. Porque eu tinha essa obrigação de falar assim, meu amigo, olha só. Eu entendo o seu problema, entendo que você tá triste, entendo que você tá arrasado, entendo que a coisa tá ruim. Vamos lá, o que a gente vai fazer pra sair disso? Então, eu via muito líder, muita liderança... Focar na solução, né? Eu via muita liderança dentro da empresa chorar junto. Então, um exemplo clássico que eu via disso é quando o cara vinha falar assim, um funcionário de um líder, né? Vinha falar com o líder assim, pô, tô chateado, porque a empresa não tá me valorizando, a empresa não tá me dando uma oportunidade, eu já devia ter tido um aumento, sei o quê. Aí o líder, em vez de pegar para na hora só, vamos ver o que então, vamos trabalhar aqui num plano de estratégia, um plano de carreira para você, para ver onde é que você quer chegar. Tá? O líder fala assim, rapaz, você sabe que é verdade, a empresa também é muito ruim, a empresa está complicada. Porra! Aí, meu amigo, joga assim, na boa. Não assim, chorar se joga junto, no mar, levei entendeu? pra vida. Então, não chorar junto é a principal regra. E é o que acontece agora. Então, assim, as pessoas que não choram junto, elas vão arrumar as soluções. Então, quando você fala que não dá pra ficar só reclamando, beleza, já passou, assim, reclamar faz parte da vida, eu também reclamo, também às vezes, tá? Mas eu sei que você tem que reclamar 5 segundos. O meu tempo de reclamação dura 5 segundos. Aí eu reclamo, solto um palavrão, beleza, olha pra frente, o que eu tenho que fazer agora? Vamos em frente. Então o primeiro momento é sobreviver se reinventando dessa forma que a gente comentou aqui. Então tem muita gente do comércio fazendo isso, vendendo cupom para um serviço ou um produto que vai ser entregue lá na frente com um deságio pro cara. E aí você consegue gerar caixa. Esse caixa te suporta nesse momento de crise. Pronto. Depois vem a questão do planejamento pra frente. A Camila está falando aqui, bem lembrado, Camila, obrigada pela participação. Ela falando que o consultor precisa trazer para o racional, né? Tem que tomar cuidado para o trabalho do gerenciamento de crise não virar terapia, né? Exatamente. Tem que focar na solução. E eu tenho uma regra, eu tenho uma frase que assim, é uma Obrigada, frase meio... Camila. Camila também é ex-aluna também, gente boa demais, super competente. Todo mundo recorrendo a Moraes. Super competente. Eu costumo ter uma frase que eu falava muito, que as pessoas, quando eu falava isso, se assustavam comigo, que é assim, que eu, quando eu estava no trabalho, eu falava assim, olha, eu não tô aqui para fazer amigo não, cara. Eu tô para trabalhar. E aí o pessoal ficava olhando pra minha cara assim, assim, como assim, cara? Não, a gente pode ser colega, eu posso gostar de você, você pode gostar de mim, pode ser gente boa pra caramba. Mas, cara, e a amizade pode ser assim, a consequência do trabalho que a gente vai fazer. Isso. Mas o meu foco principal não é esse. Não é ser seu amigo. Entendeu? Então, assim, essa era a minha regra básica. Por quê? Porque isso também me protegia de você não ter o lado emocional. Porque na hora que você vira amigo, que você vira fã do cliente, que você vira amigo do cliente, aí, cara, o seu racional foi pro espaço. Então eu tenho essa questão muito de montar sempre o racional, na verdade. Então nesse momento... Fala. Não, vai lá. Pode falar. Então, esse momento de sobrevivência é isso. Quer dizer, tem essas dicas e como você pode se reinventar. O segundo momento, que você tem que começar a pensar nele agora, é o segundo momento, que é o seguinte. É como é que você vai, quando passar isso tudo, se posicionar. Né? Assim, acabou... Eu acho que talvez essa crise sirva de exemplo para todo mundo. Você falou isso agora, o que esperar para o momento atual. O que esperar agora para o futuro, quando passar Exatamente. isso. Eu acho que o que essa crise traz de aprendizado para todo mundo é o seguinte. O mundo não será igual o que era antes. Está claro. Então, assim, a gente tem uma... Com certeza. A gente tem não um pensamento... tem que se iludir, não tem que se iludir. Outro dia eu vi assim, eu quero minha vida de volta, gente. Não esquece. De volta. Já foi embora. Sua vida vai ser outra. Pode ser melhor. Ela pode ser melhor. Necessariamente a mudança não traz uma coisa negativa. Ela pode ser uma vida melhor até. Você pode aprender outras coisas. Você pode começar a dar valor a outras coisas. Você pode perceber que você pode viver com menos coisas que você vivia antes.
que você pode Sim. ter menos, o seu consumo, o seu consumismo pode ser menor, que você pode dar valor a outras coisas que você não dá valor antes. Eu acho que pode ser melhor, e nisso eu acredito. Mas no momento seguinte, ele vai quebrar a nossa espinha cartesiana de achar que a gente pode prever tudo. Então a gente prevê o orçamento, a gente prevê o que a gente vai fazer, a gente sempre faz um cenário só, e a gente vai em busca desse cenário. O que vai acontecer no segundo momento é que a gente vai pensar no mínimo com 5 cenários, né? E isso, para quem trabalha com consultoria de comunicação e gestão de crise, é muito mais, talvez, natural, porque o que a gente trabalha é com cenários. Então, quando eu vou fazer uma consultoria com um cliente, eu faço, se acontecer o cenário 1, a gente vai tomar essa atitude, se acontecer o cenário 2, vamos ter essa atitude, cenário 3, então eu faço diversos cenários, do pior ao melhor, né? Eu costumo dizer que eu sempre faço o pior cenário, que eu gosto de falar o seguinte, que eu posso jogar, eu vou sempre preparado para jogar com Boca Juniors na Bamboneira. Pode virar um Bangu Um exemplo e bem masculino. Bem masculino. Pode virar um Bangu e Moça Bonita, beleza. Mas, porra, eu vou preparar para jogar com Boca Juniors. E aí eu vou fazendo esses cenários, na verdade. Então, o que vai acontecer daqui para frente é isso. A pessoa, quando fazer o plano de negócios dele, ele vai ter que pensar em 5 cenários no mínimo. Ó, o cenário 1, se acontecer isso, se eu vender tanto, eu vou atingir isso. O cenário 2 vai ser isso. O cenário 3, isso. E aí, só que você tem que começar a fazer isso agora. Porque se você deixar para fazer isso quando acabar a crise... Então, gente, não é trocar um pneu do carro com o carro andando. É trocar os 4 pneus com o carro andando o tempo todo. Isso que a gente vai estar fazendo. Olha só, a Amanda, a minha amiga, e também ela é estilista, enfim, trabalha no ramo da moda. Ela tá falando, ela fez um resumo da lista dela. Primeiro, não chorar junto. Segundo, crise é igual à morte. Terceiro, não tô aqui para fazer amigo. E quarto, o mundo nunca mais será o mesmo. Ótimo resumo, Amanda. Bom resumo, bom resumo. Eu vou contratar ela para minha agência lá para ela me ajudar a fazer os resumos para o cliente. Pois é, mas assim, mesmo nesse cenário e nesse resumo que a Amanda pontuou otimamente, a gente tem que continuar uma visão otimista, né? Porque a Camila tá falando, o carro descendo uma ladeira, né? A Camila falou que eu falei, a gente trocar os 4 pneus com o carro andando, e a Camila assim, um carro descendo a ladeira. Eu falei, exatamente, sem freio de mão. A ladeira, justamente. Então, é um cenário totalmente incerto, né? Mas que também não... Como é que a gente pode, assim, o que a gente tem que fazer nesse momento? Criar esses cenários, né? Que você falou. Eu até sei como que nos cenários que você deu aula sobre isso, né? E tudo. Mas fala um pouquinho para as pessoas como são essas criações de cenários. Quando você cria cenários, o que você tem que fazer é meio um trabalho... Meio SWOT, meio... É meio SWOT, é meio você fazer um mapeamento atual de como você está posicionado. Então, primeiro você tem que entender qual é a sua fraqueza, qual é a sua força, qual é a sua ameaça, qual é a sua oportunidade. Então, a matriz SWOT clássica, na verdade. Eu tenho certeza que nenhuma SWOT teve ameaça coronavírus ou vírus. Você sabe... não é possível. Você já viu uma SWOT de alguma empresa botar... Não. Eu nunca vi uma ameaça, assim, um vírus que vai deixar todo mundo em casa? Eu nunca vi uma SWOT disso, mas eu vi 2 caras falando sobre isso há 5 anos atrás. Quem? Um era o Bill Gates e o outro foi o Obama. O do Obama eu vi. O Obama falou sobre isso há uns 5 anos atrás e o Bill Gates também falou sobre isso numa palestra em que ele falava que era a possibilidade de ter uma pandemia no mundo, Por quê? Porque esses caras, eles têm um trabalho muito forte. Eles são o cenário, né? Eles fazem exatamente. O cenário. Eles fazem o cenário. E eles têm uma equipe muito grande atrás que a obrigação desses caras é fazer isso. É começar a criar esses riscos e desenhar esses riscos na verdade. Então, com certeza, na matriz SWOT deles, tinha uma pandemia que podia acontecer mundialmente. Então, eles não sabiam quando, eles não sabiam onde ia começar, eles não sabiam qual é a proporção. Mas por quê? Vamos lá. Quando você faz uma matriz SWOT, que você vê lá a sua força, ameaça, oportunidade... Anota aí, gente. Anota aí a matriz SWOT. Os cenários aí para crise. Você tem que também começar a ver um pouquinho... Você tem que olhar para o passado. O passado, ele não determina o futuro, mas ele dá boas dicas para o futuro. E aí vamos pensar assim, vamos imaginar o seguinte, obviamente que eu estou falando aqui como um engenheiro de obra pronta, né? A coisa já aconteceu, eu estou falando que a pessoa podia imaginar aquilo. Mas vamos pensar o seguinte, não foi incomum no mundo, ou não é a primeira vez que isso acontece no mundo, né? De você ter uma pandemia.
Concorda? Concordo. Você teve a gripe espanhola, você teve a peste negra, você teve outras pandemias que aconteceram. Então, isso é possível acontecer, né? O que aconteceu de lá para cá que fez com que isso tornasse uma população muito maior? Você tem um mundo hoje muito mais globalizado e você tem uma locomoção, uma mobilidade muito maior das pessoas. Então, na época da gripe espanhola, a pessoa para chegar do Brasil vinha de navio, demorava 20 dias para chegar no Brasil, 20, 30 dias para chegar no Brasil. E eram poucas pessoas que vinham, né? Hoje você faz Espanha-Brasil em 10 horas de voo, né? Você tem milhões de pessoas isso fazendo todo dia, você tem pessoas cruzando o mundo inteiro o tempo todo. Então você imagina que é possível uma pandemia que já aconteceu no passado e ela podia voltar a acontecer, só que num cenário de mobilidade muito maior que você tem hoje. Ou seja, gente, quantos filmes nós vimos, né? Então, se eu citar alguns, que já preveram essa pandemia. Ou já preveram cenários até piores que esse. Você lembra do filme Os 12 Macacos? Eu lembro. Né? Lembro. Pô, o filme Os 12 Macacos do Brad Pitt é isso. É um vírus criado em laboratório. Só que aí, tudo bem, aí tem romântico, criado em laboratório, tal, que ele vai e o cara contagia o mundo inteiro e o cara acaba com o mundo. Por quê? E a cena do filme final é o cara indo pegar um avião com o vírus na mão, já infectando as pessoas no aeroporto. Então, assim, como é que um cara faz um roteiro desse para um filme? Né? É porque ele sabe que aquilo podia acontecer no futuro. Então, assim, ou já podia se prever uma coisa. Então, assim, não é quando eu falo que é imprevisível do ponto de vista você não sabe nunca quando vai acontecer, você não sabe qual a proporção que vai tomar, você não sabe aonde vai começar, de onde vai ser o primeiro tiro, você não sabe nada disso. Agora, imaginar que isso possa acontecer, isso é totalmente imaginável. E quando você fala matriz SWOT, é justamente isso. Você tem que ali nessa matriz SWOT tentar imaginar tudo que pode acontecer, tudo que você tem de força, de fraqueza, de oportunidade, para você poder, a partir dessa matriz SWOT, fazer seu plano de negócio, na verdade. É um brainstorm, assim, a long time. É muito, sim, muitas informações, não dá para fazer rápido. Não, gente, olha só, planejamento estratégico. Assim, planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico de empresa, ele às vezes demora meses. Meses. Não é uma coisa assim, você tem que fazer, só que você tem que perseverar naquilo. Não, e tem vários estudos, vai te dar, né? Aquilo que vai te dar esse... Alguém botou aí, meio SWOT e meio SWAT. É mais ou menos isso. É a Amanda, ela mesma. Amanda, é mais ou menos isso, Amanda. Meio SWOT e meio SWAT. Pois é. Sangue, suor e lágrimas, é por aí. Mas assim, por exemplo, um exemplo que você deu da Andrade Gutierrez, né, na época da Lava Jato, que se reinventou na crise. Hoje, as empresas que você atende assessoria, como que elas estão se posicionando nessa crise atual de coronavírus? Tem momentos e percepções e posicionamentos diferentes, obviamente, mas tem uma coisa, uma linha comum entre os meus clientes, que assim, todos eles, eu não tenho muitos clientes, eu sempre privo por ter poucos clientes, mas tenho um atendimento direto. Então, assim, eu sempre costumo dizer que a minha agência não é uma agência que vai ter 100 clientes, o meu objetivo não é esse. Eu tenho poucos clientes e esses clientes eu dou atenção direta, então eu consigo estar com eles o tempo todo. E uma coisa bem interessante é que todos eles montaram um comitê de crise, né? E esse comitê de crise tem reunião diária. Então eu participo pelo menos... comitê de crise. Por quê? Porque o comitê de crise, ele tem que acompanhar diariamente a situação de como está... Às vezes é chato, às vezes assim, cara, não tem nenhuma novidade hoje. Não interessa, faça a reunião do comitê de crise. Porque essa reunião vai te dar o cenário do dia a dia. No comitê de crise, o que eu sempre dou a dica é que você não pode ter um comitê de crise só de liderança, né? Isso é um problema. Você tem que ter liderança e você tem que ter pessoas que estão operando nas pontas, na verdade. Ou você tem que ouvir essas pessoas. Porque não adianta você ter só líder, você ter só cacique nesse comitê de crise. Estou dizendo que a pessoa tem que ter um assento, não tem que ter um assento cativo ali. Mas você tem que trazer para esse comitê de crise as informações que vêm da ponta, que vêm da operação. Para que você tenha a sentido real do que está acontecendo. Você tomar uma decisão lá, você toma uma decisão lá sentado na sua cadeira. Não, a partir de hoje vamos fazer X, Y, Z. Aí quando você vai na operação no chão de fato, é que não é possível fazer operacionalmente, não é possível implantar. Então você tem que ouvir também de lá para você entender como fazer. E a terceira coisa que eu sempre falo no comitê de crise é: não brigue com os números, não brigue com os fatos. Assim, um erro crasso, e é um erro que todo mundo
acaba caindo e você tem que se policiar o tempo todo. Quando vem uma informação, quando vem um número, quando vem um dado, você começa a tentar justificar aquele número, aquele dado, aquela informação. Então, primeiro, ter reunião de comunicação de crise diariamente. E segundo, ouvir o que vem da operação. Ouvir o que vem da operação. Ter esse ouvido aberto para essa operação que vem do chão de fábrica, que vem da ponta de venda, que vem da ponta de atendimento ao cliente. E a terceira é não brigar com os números e com os fatos. Então, assim, o que eu vejo, as pessoas tentam interpretar. Então, chegou um número lá, olha, o percentual de vendas caiu 10%. Aí a pessoa quer interpretar aquilo. Ah, não, mas caiu, na verdade, ali em Niterói, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, porque, por Y, Z, porque a pessoa não está fazendo trajeto. Não, olha só, não tenta interpretar. Vai entender aquele número, vai entender por que ele está caindo aqui. Não tenta achar. Você, eu acho que caiu por causa disso. O achar, você começa a falar, o achar é a pior coisa que você achar. Então, assim, não acha nada. Vai entender que não. Então, não interpreta, ou seja, não briga com fato e com número. Né? É a terceira grande dica. Porque quando você começa a brigar e começa a justificar, você começa a não ouvir mais. Porque se tudo que vier para você, você tem resposta pronta para aquilo, então, cara, esquece. Você está ouvindo para quê? Você está ouvindo só para dizer que você tem um comitê de crise, você está ouvindo? Não vai adiantar de nada. Pois é, justamente. Então, essas são talvez os 3 passos principais. A gente sempre tem que focar em 3 passos principais, porque eu sempre brinco que a partir do 4º passo a pessoa não lembra mais de nada. Então, são 3 passos principais, acho que é o tripé que vai ajudar a passar por esse momento. Falta 5 minutinhos para a gente terminar, senão eu não salvo essa live. Todo mundo falou que quer salvar essa live. E, assim, só lembrando esse último exemplo aqui do Moragas, para as empresas e para você mesmo que tem o seu negócio, né? Você como microempreendedor ou de médio e pequeno porte, todo dia ter uma reunião com o seu comitê de crise, com os seus funcionários, com a sua equipe sobre isso. Segundo, ouvir todo mundo. Quem vem da ponta, o atendimento ao cliente, o chão de fábrica, ouvir todo mundo, porque a gente não é o senhor da razão, né? A gente tem que saber ouvir, né? A visão de todo mundo que ajuda, né? E terceiro, não brigar com os números. Vai entender por que caiu aquelas vendas, por que não está vendendo tanto, por que não está sendo mais procurado, porque o telefone parou de tocar. Não brigue com fato e com números. Entenda, né? Não culpe também, né? Nem brigue, né? Também não culpar. Não culpar, exatamente. Tem o lance também de não culpar, porque a gente já foi aquela pessoa, foi aquele setor. Não, também fulano também não faz nada, enfim. Então acaba que... Que é aquilo que a gente falou quando a gente falou das fases do luto, né? Não se prender na raiva, né? No segundo estágio do luto, né? Não ficar na raiva e culpando alguém. Cara, vai em frente, vamos lá, tenta entender aquilo, tenta superar aquilo. Para quem está com atendimento online agora, isso vai acontecer muito. Quem está vendendo online, quem está fazendo o canal de venda online, você vai errar, você vai ter pedra no meio do caminho, você vai ter um problema de atendimento. Agora, tenta entender e tenta melhorar a partir disso. Isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Olha, assim, eu quero agradecer já pro Moragas. Eu que agradeço aí. Ai, gente, porque eu já tive mais aulas. Só esse lance dos cenários, né, da SWOT. Lembrando que Crasso morreu com 50 mil homens porque decidiu tomar um atalho e abandonou a estratégia. Amanda botando aqui. É verdade. Então, assim, todo mundo... Eu vou salvar essa live, vou botar no canal do YouTube dos Sagaz. O Moragas, ele tá marcado no post, né? Ele não usa muito o Instagram. Eu até briguei com ele. Eu falei, você tem que usar mais o Instagram. Enfim. Mas ele é muito ativo lá no LinkedIn, sempre com artigos. Hoje mesmo do Globo eu li cedo. O meu Instagram até é fechado, é até privado, cara. Não deixa nem do público, privado. Facebook mal. Mais ou menos, mas o LinkedIn dele é top. Mas, apesar do Instagram ser privado lá, eu digo que é privado, mas todo mundo que pede eu aceito. Então, assim, vai entrar lá, mas vai ser privado. Mas sigam ele no LinkedIn, que ele sempre conta um pouco das histórias dele. Hoje ele falou sobre esse caso, né, da experiência que ele teve quando ele dirigia lá a Telemar e o caso com a mídia, né, do Globo. E o pessoal tá falando que você tinha que ter canal no YouTube.
Eita, ferro, faz comigo, né? Ó, você já não tem o eu sou Instagram. tímido, gente. Eu sou tímido, eu sou uma pessoa mas tímida. você fala muito bem, né? Mas, enfim, quero agradecer mesmo, Moragas, de coração. Obrigado pelo aceitar meu convite, né? Eu que agradeço o convite aí, o prazer de falar com você de novo. Tava com saudade já de você. Já nem lembrava que eram 10 anos que a gente não se via, pelo amor de Deus. Pois é, 10 anos já, gente. Ele não dá mais aula na pós-graduação da SPM, né? Não dá mais aula. Quem beijou, beijou, né? Já foi. Agora só consultoria. Olha, só consultoria. E fala seu site, o site da sua... A minha agência chama 3 Comunicação. Só que é 3 Comunicação, o 3 é em romano. Então é iicomunicacão.com.br. Isso. Ele tem uma assessoria de gerenciamento de crise, de comunicação dedicada, mas ele é fechado, né? Não tem, dá dedicação total, mas entra lá, vê. Não, vai lá. Pode me acionar. Muito bom. Aciona. Pode me acionar no LinkedIn, Instagram, Facebook. Se vocês quiserem aí que eu tô lá, mandar mensagem, eu respondo. Não tem problema nenhum. Ele tem conteúdos maravilhosos. Na internet, a gente naufraga ou navega. Com certeza, você seguindo o Moragas na internet, você vai navegar, não vai naufragar. Obrigado, valeu. Obrigada, gente, aí por tudo. Espero que todo mundo tenha gostado. Né? De tempos em tempos aqui, a Zagaz vai estar trazendo assuntos. O pessoal falando que já te adicionou lá nas redes. Depois você aceita todo mundo. E obrigada de novo. E quem quiser sugerir assuntos, eu vou botar lá nos stories. Ou vocês colocam... Fabiana deu tchauzinho. Ou vocês colocam lá no comentário do post assuntos que vocês desejam saber. Também posso trazer o Moragas de novo. Com certeza ele vai... Estou aqui à disposição, tranquilo. Ele vai aceitar. Ai, que bom, Deise, que você gostou. Uma cliente nossa, maravilhosa. Que bom que vocês gostaram. Gente, um beijo e dias melhores virão. Com certeza. Aí o governador botou a quarentena até dia 30, né, de abril. Vamos seguir aí as recomendações. E vai passar. A vida não vai ser a mesma, como o Moragas vai ser melhor. Mas vai ser muito melhor. A gente tem que ter uma visão positiva disso. João, obrigada. Jorge Tórtora também, obrigada aí por ter acompanhado. Todo mundo, né? Vou agradecer todo mundo. Não dá para eu falar com todo mundo, são mais de 30 pessoas aqui. Obrigada, gente. E eu vou estar colocando no canal do YouTube. Moragas, de novo. Beijão, minha amiga. Beijão. Tudo de bom aí. Beijão, amigo. Obrigada. Beijo. Tchauzinho. Beijo. Tchau.